Você já recebeu uma daquelas mensagens que faz seu estômago revirar? Sabe quando você vê o nome da pessoa no WhatsApp e já sabe que não vai ser boa coisa? Ou quando chega uma carta oficial no correio e você fica olhando para o envelope sem coragem de abrir? Eu estava refletindo sobre isso e lembrei de uma história incrível que aconteceu há quase 3.000 anos. Um rei recebeu não uma, mas várias cartas que literalmente ameaçavam destruir tudo o que ele amava. E a reação dele mudou completamente minha perspectiva sobre como lidar com as piores notícias da vida. Fica comigo porque essa história vai te ensinar algo que pode transformar a sua forma de enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida. Eu prometo que vale cada segundo. A gente vive bombardeado de informação, né? Instagram mostrando a vida perfeita dos outros, noticiário só falando tragédia, WhatsApp tocando sem parar. E de vez em quando chega aquela mensagem, aquela que muda tudo. Pode ser um médico ligando com o resultado de exame, pode ser o chefe chamando para conversar, pode ser aquela pessoa que você ama mandando um "precisamos conversar", ou, pior ainda, pode ser o silêncio dela. Eu lembro quando meu pai me ligou naquele dia. A voz dele já entregava tudo, nem precisou falar muito. Às vezes a gente sabe que a vida está prestes a mudar antes mesmo das palavras saírem. E é interessante como nessas horas a gente se sente completamente sozinho, né? Como se fosse só você contra o mundo inteiro. Pois é exatamente nesse sentimento que quero te apresentar alguém que passou pela mesma coisa, só que o mundo inteiro dele era literalmente o império mais poderoso da terra na época. O nome dele era Ezequias, rei de Judá, lá pelo ano 700 a.C. Imagina a cena. Você é a líder de uma nação pequena e do outro lado está Senaqueribe, imperador da Síria. Pensa no país mais poderoso que você consegue imaginar. Multiplica por 10 e você tem uma ideia. Eles tinham a máquina de guerra mais avançada da época, carros de combate, arqueiros especializados, táticas militares que aterrorizavam o mundo conhecido. E eles tinham um método específico: conquistavam uma cidade, deportavam a população, misturavam os povos, era o fim da identidade nacional. E aí chegam os mensageiros. Não era o WhatsApp, eram cartas seladas, oficiais. E o conteúdo? Ezequias, você viu o que fizemos com todas as outras nações? Destruímos elas. Os deuses delas não puderam salvá-las. O que te faz pensar que seu Deus vai ser diferente? Amigo, imagina receber isso. Não era blefe. Senaqueribe tinha acabado de conquistar 46 cidades fortificadas de Judá. Era como se alguém te mandasse fotos das casas dos seus vizinhos pegando fogo e dissesse: "Você é o próximo." Mas aqui que a história fica incrível. Ezequias podia ter feito várias coisas. Podia ter entrado em desespero, podia ter tentado negociar, podia ter se rendido. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou as cartas, essas cartas cheias de ameaças e blasfêmias, e foi direto para o templo, e fez algo que me arrepia até hoje. Ele estendeu essas cartas diante do altar e começou a conversar com Deus como se ele estivesse ali do lado. Ezequias literalmente disse: "Senhor, olha isso aqui. O Senhor está vendo o que eles estão falando? Eles estão dizendo que o Senhor não pode me salvar. Eles estão zombando do Senhor. Agora é com o Senhor." E aí ele ficou em silêncio. Não foi um desespero gritado. Não foi uma barganha. Foi uma entrega total. Ele reconheceu que havia chegado no limite das suas forças e precisava de uma intervenção divina. Agora, vamos trazer essa história para a sua vida. Qual é a sua carta de Senaqueribe?
Qual é aquela situação que, quando você pensa nela, seu coração acelera e você sente aquele aperto no peito? Talvez seja aquela dívida que não para de crescer e você já sabe que no final do mês não vai fechar as contas. Ou é o casamento que está desmoronando e vocês nem conseguem mais se olhar nos olhos. Pode ser aquele filho que está tomando decisões que estão destruindo a vida dele e você não sabe mais o que fazer. Ou talvez seja algo ainda mais pesado. Pode ser aquele diagnóstico que mudou tudo. Pode ser a perda do emprego aos 50 anos sem saber como vai sustentar a família. Pode ser aquele processo judicial que pode te tirar tudo o que você construiu na vida. Eu sei que há pessoas assistindo isso agora que estão passando por situações que parecem sem saída. Situações onde você já tentou de tudo, já conversou com todo mundo, já perdeu noites de sono pensando em soluções. E nada. A lição de Ezequias é simples, mas revolucionária. Tem momentos na vida onde a melhor estratégia não é a ação frenética, mas o silêncio confiante diante de Deus. Olha, Ezequias não negou a realidade. Ele não disse "tá tudo bem" quando não estava. Ele não fingiu que os assírios não existiam. Ele simplesmente reconheceu que havia uma autoridade maior que Senaqueribe operando no universo. É como quando você era criança e alguém maior que você te ameaçava na escola. Você corria para casa e contava para o seu pai. Você não tentava resolver sozinho. Você sabia que seu pai era maior, mais forte e podia lidar com aquilo de um jeito que você não conseguia. Ezequias fez exatamente isso. Ele foi correndo para o pai e disse: "Pai, olha aqui o que estão falando do Senhor. Olha como estão me ameaçando. Eu não consigo lidar com isso sozinho." E então ele esperou. Eu quero te propor algo que pode parecer simples demais para funcionar, mas que é profundamente transformador. Quero que você faça o que Ezequias fez. Tenha o seu momento de estender suas cartas diante de Deus. Primeiro, seja específico. Não fique na generalidade. Pega essa situação que está roubando sua paz. Seja a doença, seja o relacionamento, seja a crise financeira, e fala com Deus sobre ela especificamente. Se ajudar, escreve num papel mesmo. Coloca os fatos na mesa. Segundo, reconhece tua limitação. Não é desistência, é sabedoria. É você dizendo: "Senhor, eu já tentei do meu jeito. Já usei toda a minha sabedoria, todos os meus recursos, todas as minhas conexões. Agora preciso de uma intervenção sobrenatural." Terceiro, lembra Deus de quem Ele é. Ezequias orou assim: "Senhor, Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra." Ele não estava informando Deus de nada. Estava lembrando a si mesmo do poder de Deus. E então vem a parte mais difícil, o silêncio, o tempo de espera. Porque Deus raramente resolve as coisas na nossa velocidade, mas Ele sempre resolve no tempo certo. Olha, quando você genuinamente entrega seus medos para Deus, não só com palavras, mas com o coração, algo sobrenatural acontece. Você encontra uma paz que não faz sentido lógico, uma paz que as circunstâncias não conseguem tirar. Não significa que os problemas desaparecem no mesmo dia. Significa que você para de carregar o peso emocional dele sozinho. É como se você dividisse uma carga pesada com alguém infinitamente mais forte que você. Então eu te desafio, hoje, antes de dormir, reserve 10 minutos. Não precisa ser no templo como Ezequias.
Pode ser no seu quarto, na varanda, caminhando no quarteirão, mas converse com Deus sobre isso que está te tirando o sono. E então, fica quieto. Deixa Ele falar com o teu coração. Sabe como termina a história de Ezequias? Deus respondeu de uma forma que ninguém esperava. Numa única noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e 185.000 soldados morreram. Senaqueribe acordou no meio de um cemitério e voltou correndo para casa. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? Não é só um milagre. É o que aconteceu com Ezequias durante aquele tempo silencioso no templo. Ele entrou desesperado e saiu em paz. Ele entrou como um homem derrotado e saiu como alguém que sabia que tinha o Deus do universo lutando por ele. A transformação aconteceu antes do milagre. A paz veio antes da solução, porque ele descobriu algo que mudou tudo, que mesmo diante das piores notícias, mesmo quando todos os dados apontam para a derrota, ainda há um Deus que governa sobre todas as coisas. E Ele conhece sua situação melhor que você. Ele vê o final da história, enquanto você ainda está no meio da tempestade. Ele tem recursos que você nem imagina, conexões que você não faz ideia que existem, soluções que sua mente nem consegue conceber. Então quero que você grave isso no coração. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa conseguir enxergar o caminho inteiro. Você só precisa confiar que existe alguém maior que suas circunstâncias, mais sábio que seus medos e mais poderoso que seus problemas. E esse alguém não é indiferente ao que você está vivendo. Ele se importa, ele está do seu lado e ele vai lutar por você. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, eu quero que você faça 3 coisas para mim. Primeiro, deixe um comentário aqui embaixo. Não precisa entrar em detalhes, mas conta qual área da sua vida você vai entregar para Deus hoje. Eu leio todos os comentários e oro especificamente por cada situação. Segundo, se você tem alguém na sua vida que está passando por um momento difícil, e todo mundo tem alguém assim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes Deus usa uma palavra no momento certo para mudar uma vida. Terceiro, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu trago conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a viver uma vida mais próxima de Deus. Que Deus te abençoe imensamente.